Boa noite. Agora é oficial. Antes tinha trancado um pouco a internet, mas agora vai dar tudo certo, se Deus quiser. Então, boa noite, pessoal. Já pedindo então que vocês compartilhem a live, mandem para os seus amigos, para quem precisa ouvir sobre esse assunto, também para quem já é casado e também precisa reforçar, né? Nunca é demais ouvir sobre isso. Então, mandem para os seus amigos. Também lembrando que a gente tem a caixinha de perguntas aqui embaixo. Aí todas as perguntas que vocês quiserem enviar, enviem ali na caixinha. Depois o padre responde. Também já falando dos nossos livros. Depois eu vou mostrar alguns livros que a gente tem, que tem tudo a ver sobre o assunto que vai ser falado hoje. Estamos com bons preços nos livros, né? No nossos destaques lá tem os nossos livros, então deem uma conferidinha lá. Com certeza vocês vão achar um livro muito bom para vocês, que vocês gostem. Esperar o padre entrar aí na live. Aí, gente, vamos mandando para os nossos amigos, cada vez mais gente entrando aí na live, a gente fica muito feliz. Agora o padre entrou. Então, pessoal, hoje a gente vai falar, né, como foi divulgado. Também não é no dia que sempre é o café, né, mas a gente se adapta aí. Vamos falar um pouco sobre por que casar para sempre. E para falar sobre esse assunto, então eu vou chamar o padre Felipe Konzen, que é conhecido por muitos, todos gostamos muito dele. Então vou chamar ele ali para ir para nossa live. Aqui tá aparecendo, mas aqui para mim o padre não aparece. Alô? Eu acho que tá com problema um pouco a internet. Eu vou solicitar para o padre entrar de novo na live, então, porque eu acho que deu algum probleminha aí. Tá, peraí. Aqui. Deu. Vamos ver se vai aparecer agora. Agora sim! Agora eu tô vendo o senhor. Tudo bem, querida? Alô? Oi, Me tudo bem? ouve? Me ouve? Tá trancando um pouquinho, mas acho que dá pra ouvir. Pois é, que eu... Vamos tentar. Agora melhorou já, melhorou. Me ouve ainda? Sim, eu tô te ouvindo. Tá, então tá. Então já. Então tá, obrigada, padre, por ter aceitado o nosso convite.
A gente fica muito feliz em ter o senhor aqui com a gente no café hoje. E eu passo a palavra para o senhor já. Bom, obrigado vocês pelo convite, né? Sempre tão gentil. Depois também agradecer a equipe do Café Razão, também por terem aceito a mudança do dia, né? Porque amanhã seria impossível, então gentilmente aceitaram a mudança, eu agradeço, né? Isso, o fato de vocês terem sido gentis dessa forma, porque para mim, como disse, é sempre uma alegria, né? A gente participou desde o início e tantas vezes pode voltar, então obrigado pela oportunidade, né? Vamos começar rezando, pode ser? Pode. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos pedir ao Senhor que nesse entardecer, assim como esteve com os discípulos voltando a Emaús e se fez presente no meio deles, falando a cada um deles ao coração, partindo o pão com eles, e o Senhor possa também nessa noite estar junto de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Rafael Arcanjo, rogai por nós. Muito bem, queridos. Posso ir, então? Pode. Bom, então essa noite a gente vai falar um pouquinho, eu vou tentar aqui preencher uma parte do tempo, foram generosos comigo, mas para não cansá-los, eu possivelmente vou falar um pouco menos, e depois a gente abre para as perguntas, para ir daí sim, né, dinamizar um pouquinho também, todos estarem um pouco juntos. A gente vai falar um pouco, querido, sobre esse tema da indissolubilidade do matrimônio, né, que hoje para nós é até um tema um pouco, né, que soa para os ouvidos modernos um pouco estranho. E eu gostaria de partir justamente de um autor contemporâneo, um filósofo chamado Charles Taylor. Charles Taylor, ele tem um livro traduzido em português chamado A Era Secular, editado pela editora Unicinos, inclusive, pertinho aqui de nós. E esse pequeno folhetim, ele tenta escrever um pouco o momento em que nós estamos, a era em que nós estamos. Esse autor vai dizer que nós estamos num período secular, ou seja, a gente fez uma mudança de um período religioso, né, teocêntrico e tal, para uma passagem de um período não mas como tirando Deus de toda a esfera humana, né? E por que eu digo isso? Porque a antiguidade conheceu vários ritos, matrimônio de casamento. Todos eles sempre foram relacionados com alguma divindade, né? No momento, um povo, o rito do matrimônio teve essa ligação com o divino, de alguma forma. O horizontal humano, o vertical, se encontraram no que a gente chama de imanente e transcendente. Eles estiveram sempre juntos. A nossa época, sobretudo depois da Revolução Francesa, vamos botar um pouco uma ideia de data, ela acabou perdendo isso devagarinho. E é esse um dos pontos que o autor vai chamar a atenção. Essa realidade do matrimônio, por exemplo, ela vai conhecer, talvez, uma primeira vez na história, uma novidade que é a ausência do sagrado no matrimônio. Ou seja, a gente está falando só de um contratualismo humano. Então, quando você pensa no matrimônio para alguma religião, você pensa na ideia de Deus daquela religião e, portanto, dos conceitos divinos naquilo. Quando você tira Deus totalmente disso, você só tem os critérios humanos. E aí você coloca os critérios humanos nessa relação conjugal. Por que estou falando isso também? Porque é daí que vem, por exemplo, aquilo que hoje a gente conhece.
casamento civil e o casamento religioso. Por que existe o casamento civil e o casamento religioso? Por conta disso. Porque agora, uma coisa é a esfera religiosa e outra coisa é a esfera civil, humana, ou seja, secular, sem Deus. Qual que é o ponto de questão aqui? O ponto de questão é que, às vezes, nós, aqui eu estou falando que eu imagino, né, para um público aí diversificado, mas na sua grande maioria cristão católico, quando a gente, às vezes, pensa em matrimônio, a gente até visualiza ou imagina o rito do matrimônio. Você lembra lá? A igreja, a gente. Eu me explico aqui. A gente lembra do ato religioso, cristãos católicos, mas como a gente está mergulhado numa cultura secular, da ausência de Deus, quando a gente coloca os critérios dessa relação, os critérios que a gente está pensando, que a gente vem pensando, são, na sua grande maioria, apenas humanos. Então, a gente coloca um critério humano dentro dessa esfera. Padre, ficou mudo. Eu acho que o teu áudio tá mudo, pelo que o pessoal tá falando aqui. Voltou. Bom, eu não sei o que acontece na minha vida. Então, eu tudo desde quando? Desde o sinal da cruz? Não. Às vezes ele dá uma travadinha só. Tá, vamos lá, então. Vamos aqui. Eu não sei o que acontece. Enfim, juro que eu estou me esforçando o máximo. O que acontece? Vamos só resumir, então, o que eu estou falando. Eu trouxe a ideia de um filósofo chamado Charles Taylor, que ele escreve um livro chamado Era Secular, no qual ele defende a ideia de que nós estamos mergulhados numa cultura em que a ideia do transcendente, ou seja, da divindade, ela desaparece do horizonte humano. E talvez entre uma novidade também na relação matrimonial, que é não trazer mais o transcendente ou o vertical para a relação conjugal, mas só o imanente, ou seja, só o horizontal, só as categorias humanas. E aí, quando nós, cristãos católicos, pensamos, às vezes, no matrimônio, a gente até pode visualizar o rito, mas quando a gente pensa naquilo que é o matrimônio, a gente coloca para dentro dele o pensamento secular, ou seja, aquele no qual nós vivemos. Portanto, quando nós, por exemplo, falamos que o matrimônio, como cristão católico, é livre entre um homem e uma mulher, a gente às vezes choca com a mentalidade do mundo. Quando a gente fala que ele é fecundo, às vezes isso é tão forte que a gente até vai buscar o rito na igreja, mas não vai com a consciência de viver aquilo que é o sacramento que ali se é ofertado. Então é importante a gente entender onde a gente está, né? E por que falar da indissolubilidade é tão importante? Porque muitas vezes a gente está mergulhado nessa cultura e por mais que a gente entenda ou saiba que a igreja fala de uma coisa, no fundo a gente é bem convencido disso ou está bem inteirado também. Mas a gente acha de um outro tempo. E o que eu quero nessa noite é justamente fazer com que a gente entenda onde se baseia, onde tem o suporte dessa ideia do matrimônio, então, indissolúvel, né? Uma das suas categorias. E aqui, queridos, é muito importante, então, entender justamente do que nós estamos falando quando a gente fala de matrimônio indissolúvel. Ou seja, nós não estamos falando
de um matrimônio, dessa concepção apenas de uma mentalidade civil, um contratualismo humano. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um sacramento, de um ato religioso. Então, se a gente falasse só desse contratualismo, a gente perguntaria: Padre, o padre. Padre, tá mudo de novo. Tá mudo de novo o áudio. Alô? Ô, padre, o senhor não tem como tentar ir mais perto? Não sei se o senhor tá usando Wi-Fi. Mais perto do modem. Ah, isso aí. Tá. Eu vou chamar o padre de novo, porque tá trancando bastante, né? Só um pouquinho. Tá, eu vou chamar o padre aqui de novo. Pessoal, ele tá só pedindo ajuda aí, daí a gente já chama ele de novo. Não saiam da live, que ele já vai voltar, tá bom? Só aguardar um pouquinho. Tá. Vou chamar aqui. Calma aí. Como é que me... Tem que virar a câmera agora. estamos aqui de novo? Peraí, vai embora, peraí. Acho que agora vai dar. Esperamos que sim. Vamos rezar que vai dar. Vai. Vai ficar sendo muito Aí você vai usar o fone, assessor. se tu tiver um fone depois. Isso aqui não vai. Não? Porque isso aqui não vai. Nicole, consegue me ouvir? Sim, consigo. Uhum. Tá, então vamos tentar novamente. Agora vai. Muito bem. Com a gente nunca é fácil, né? O negócio sempre é complicado. Não, vai dar certo, vai dar certo. Muito bem. Bom, então, depois de tentativas e tentativas, agora vamos começar. No fundo, eu estava só fazendo introdução, então tá tudo certo.
Tá tudo certo. O que entra o ponto aqui? Volto nesse ponto. A gente vai agora tentar entender isso, tá? Que por mais que a gente está mergulhado numa cultura em que o matrimônio é visto só de uma linha horizontal, ou seja, humana, a indissolubilidade ela vai se entender, e só vai se entender, à luz da revelação. E é por isso que a gente vai dar o passo que a gente vai dar agora. Só um pouquinho. Como é que eu... Esse aqui fica bem. Como é que ele bota? Não, então, dá para entender. Sim. Então, o que acontece? A gente para entender esse ponto da indissolubilidade, a gente tem que recorrer, como eu disse antes, ao autor do sacramento, né? E aí eu queria partilhar com vocês um pouquinho aqui a parte de Mateus 19, que é quando o Senhor fala da indissolubilidade, né? Que ele pergunta e diz assim: naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e disse: por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Bom, o que acontece aqui? Um grupo de fariseus, eles se reúne em torno de Jesus e faz a pergunta sobre a indissolubilidade. É interessante a gente entender aqui que, na época de Nosso Senhor, o grupo dos fariseus, eles tinham, basicamente, nesse aspecto aqui, duas escolas. A escola de um rabi chamado Shammai, que era uma escola um pouco mais rígida. Então, para eles, o divórcio ele era permitido em pouquíssimos casos, né? E tinha uma outra escola que era chamada do Rabi Hillel, que era uma escola um pouco mais laxa de interpretação, que era permitido, inclusive, se a mulher ela não sabia cozinhar muito bem, podiam se separar, né? Ou seja, não tinha muito critério, a coisa era um pouco aberta e bem laxa. Então, tinham essas duas posições, né, de interpretação. E quando perguntam para Jesus, é permitido separar por qualquer motivo, estão perguntando mais ou menos em qual dessas duas escolas Jesus ia se posicionar, né? E é interessante que Nosso Senhor, ele, depois a gente vai ver, ele sai desse universo. Se a gente colocasse para nós hoje, e eu queria fazer esse salto que faz São João Paulo II, ele diz, bom, assim como na época de Jesus, os fariseus se colocam como interlocutores de Nosso Senhor, a gente também tem que se colocar no nosso tempo como seu interlocutor. Por quê? Porque o Evangelho é uma palavra viva. E, portanto, o Evangelho é contemporâneo a nós. E aí, hoje, talvez a gente poderia encontrar outras escolas. A gente poderia encontrar uma escola, por exemplo, do multiculturalismo, né? Bom, em várias culturas, esse aspecto é diferente, umas casam para mais tempo, outras não. A gente poderia entrar numa escola do subjetivismo, né? Bom, cada um decide, a vida é de cada um, tanto faz, né? A gente podia entrar, por exemplo, numa escola que seria essa do tempo em que a gente está, que é um tempo de mudança. Bom, hoje em dia tudo muda, tudo é dinâmico, tudo se atualiza, então as coisas não são permanentes, as coisas sempre vão mudando. A gente poderia entrar numa escola que a gente poderia chamar de sentimentalismo, ou de pós-romantismo, né? Que as pessoas dizem, bom, mas eu não sinto mais nada pelo outro, então se eu não sinto mais nada, então também tudo se desfaz. Assim como no tempo de Jesus tinham essas escolas de interpretação, no nosso tempo, bem ou mal, pela cultura em que a gente está, também se erguem, a gente pode dizer assim, várias escolas, ou várias tentativas de interpretação sobre essa pergunta. E aqui é o ponto. A mesma resposta que Jesus dá aos fariseus, ele dá a nós, porque o Evangelho é para nós hoje também. E qual que é a resposta que Jesus dá? Ele diz, não lestes que no princípio. Jesus se refere ao princípio. E aqui está o ponto. Ele se refere ao princípio não só como uma origem no tempo,
mas como a ideia do Criador para com essa relação. Então ele diz, não lestes que no princípio Deus criou o homem e a mulher? E aqui, queridos, é muito importante porque São João Paulo II, ele, lendo esse texto, ele vai dizer, eu vou me apoiar um pouco na reflexão dele nessa primeira parte, ele vai dizer, bom, o que a gente tem que fazer? A gente tem que voltar para esse princípio de Jesus e tentar entender ali, encontrar ali, o que a gente chamaria de uma antropologia adequada. Ou seja, entender qual é a base humana que me permite entender por que Jesus vai dizer que o matrimônio é para sempre. Ok, tudo bem, ele vai dizer que é indissolúvel, mas por que é indissolúvel? Por que é para sempre? E aí, Nosso Senhor diz, vocês não leram que no princípio Deus criou assim? E aí João Paulo II diz, bom, então a gente tem que voltar para o princípio. E ler lá essas primeiras páginas para entender. E a proposta de São João Paulo II, que vai ser a minha nessa noite aqui, nessa primeira parte, é justamente entender que João Paulo II diz, a partir, sobretudo, do capítulo 2 de Gênesis, onde fala das experiências originárias, ou seja, quando o ser humano faz uma experiência de si mesmo, ele se compreende e ele entende quem ele é. E São João Paulo II, ele apresenta 3 experiências que Adão e Eva fazem, mas que todo ser humano faz também. São experiências originárias, porque estão lá escritas na origem, mas porque também está na origem de cada ser humano. Que experiências são essas? São 3. A experiência da solidão original, a experiência da nudez e a experiência da unidade. Ou seja, a primeira experiência que Adão faz é de solidão. E aí o Papa diz, nessa experiência de solidão, Adão ele entende 2 coisas. Ele entende, em primeiro lugar, que quando ele se depara com as coisas criadas, ele é um corpo que está no mundo material, ou seja, ele é um corpo entre os corpos. Mas ele é diferente. Ele não é como a pedra, ele não é como a flor, ele não é como o pássaro, ele não é assim. Por quê? Porque ele é capaz de inteligência, de raciocínio, de interioridade, de autodeterminação, de liberdade. Então, a primeira coisa que o ser humano faz, olhando para a criação, e nós também podemos fazer essa experiência, é dizer, bom, nós somos diferentes da criação. A gente faz parte da criação, mas a gente é diferente. Ou seja, nós somos capazes dessa inteligência, dessa vontade, dessa liberdade que os outros reinos, por exemplo, reino mineral, vegetal, animal, não é capaz. Mas depois a solidão também dá para Adão uma concepção, uma ideia de inadequação no amor. Ou seja, Adão ele buscava amar as coisas, mas não encontrava das coisas uma correspondência. Por mais que ele amasse uma pedra bonita, por mais que ele amasse uma flor muito bonita, por mais que ele amasse um pássaro, um animal, na tentativa de amá-los, ele nunca conseguia uma correspondência na mesma altura. Por quê? Porque a sua dignidade de pessoa é maior do que toda a criação. Então, por mais que Adão amasse a pedra, que ele achasse bonita, a pedra não correspondia ao seu amor. Por mais que amasse os pássaros, por mais que amasse as plantas, não tinha essa correspondência de amor. Então, essa solidão, qual é a solidão que Adão faz? É a solidão de não encontrar uma correspondência no amor. Ele não encontra uma pessoa. Então, ele não consegue se corresponder na mesma altura de amor, na mesma dignidade de amor. E aí ele começa a entender, então, que ele está no mundo, mas é diferente. Quando ele se encontra com Eva, o que ele faz de novo? Ele faz uma segunda experiência, ele faz a experiência de nudez. Ou seja, ele se depara diante de uma pessoa. Ou seja, é uma pessoa, Adão, diante de outra pessoa, Eva. E aí ele entende, por isso que ele se torna, como diz sempre, um poeta. Né? Ele diz, agora sim, carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Adão ele se depara pela primeira vez com alguém parecido com ele. E ele diz, bom, finalmente, eu vou poder dizer para alguém, eu te amo, e essa pessoa vai me dizer, eu te amo também. Por quê? Porque ao entender quem é Eva, Adão entende quem ele é.
E nessa experiência de nudez, na verdade, que experiência é essa? É a experiência de entender que eu estou diante de uma pessoa. Então, quando um homem está diante de uma mulher, ele entende diante de quem ele está diante de uma pessoa. E a mulher, quando está diante de um homem, ela entende também diante de quem ela está diante de uma pessoa. E ao entender que está diante de uma pessoa, o homem e a mulher entendem ao mesmo tempo quem eles são. Ou seja, essa pessoa que está diante de mim, ela tem a mesma dignidade que eu tenho. Portanto, se eu entendo quem eu sou, e entendo os desejos de amor que eu tenho no coração, eu entendo quem é essa pessoa, entendo os desejos de amor que essa mesma pessoa que está diante de mim também traz no coração. Então, eu me relaciono com ela não como uma coisa, não como um objeto, não como uma planta, não como um animal. Eu me relaciono como uma pessoa que tem uma dignidade, que tem uma origem, que tem um destino. Adão faz a experiência da solidão. Adão faz a experiência da nudez. Adão faz a experiência da unidade. Ou seja, ele olha para Eva, mas ao mesmo tempo ele entende que existe uma unidade, ou seja, existe uma semelhança, mas existe ao mesmo tempo uma dissemelhança. Ou seja, Adão é um homem e Eva é uma mulher. E aqui entra uma coisa simples, mas profundamente importante. Todos nós que temos a graça de fazer a experiência de ser uma pessoa, de existir, nós que saímos da não existência e viramos para a existência, começamos a existir no tempo. O que acontece? Nós conseguimos fazer essa experiência de uma única forma. Todos os homens que estão me ouvindo aqui nessa live, o que acontece? Nós todos fazemos a experiência como homens. Todas as mulheres que estão me ouvindo fazem a experiência como mulher. Todos nós, homens, temos uma riqueza profunda. Que riqueza é essa? Nós somos homens. Nós temos uma masculinidade. Mas nós temos uma pobreza profunda. Nós não somos mulheres. Nós não sabemos o que é ser pessoa como mulher. Todas as mulheres que estão me ouvindo agora aqui, vocês têm uma riqueza profunda. Que riqueza é essa? De serem mulheres. Mas vocês têm uma pobreza profunda. Vocês não são homens. Não sabem o que é passar pela existência sendo um homem. E o que essa experiência original do encontro entre Adão e Eva nos recorda? Que aqui existe uma riqueza na complementariedade. Ou seja, Adão oferece para Eva a riqueza da sua masculinidade e Eva oferta para Adão a riqueza da sua feminilidade. Adão é enriquecido pelo ser mulher de Eva e Eva é enriquecida pelo ser homem de Adão. Entendendo que, para nós, os cristãos, a masculinidade e a feminilidade não estão em luta. Nós não somos machistas versus feministas, não somos homens versus mulheres, mas sempre numa linha de complementariedade, ou seja, de enriquecimento, de capacidade de comunhão de pessoas, ou seja, de uma experiência profunda do amor. Essas três experiências, que são a experiência originária lá do paraíso, como disse, é a experiência que todos nós fazemos. Nós entendemos, nós fazemos uma experiência de solidão, porque a gente entende que nós estamos no mundo, mas não somos reduzidos às coisas, somos capazes de inteligência, de vontade. Nós fazemos experiência da nudez, no sentido de nos encontrar pessoa diante de uma pessoa, de reconhecer no outro uma pessoa. E nós fazemos a experiência da unidade, ou seja, do enriquecimento do masculino com o feminino. Por que eu falei dessas três coisas? Porque essas três experiências vão lembrar para nós, como disse a luz de São João Paulo II, de uma antropologia adequada, ou seja, vão nos ajudar a responder a pergunta: o que é o homem? O que é o homem? O homem, o ser humano, é um ser criado no mundo, capaz de inteligência e de vontade, é uma pessoa que se reconhece diante de um outro, e é capaz de, na relação entre homem e mulher,
estabelecer uma comunhão de vida, ou seja, uma experiência profunda no amor como pessoa. Isso aqui, queridos, é a base da relação matrimonial. Isso aqui é importante entender, por quê? Porque é daqui que Nosso Senhor vai explicar a indissolubilidade. E aqui tem um ponto importante. Esse coração humano do qual eu acabei de descrever, esse coração humano que eu acabei de falar, ele deseja amar e ser amado, como vai dizer Santo Agostinho. E o que é o desejo? O desejo é uma vontade interior que nós temos de plenitude. E desculpa aqui fazer um parênteses, mas vamos lá. Eu sou apaixonado por essa palavra, desejo. Porque desejo tem uma raiz, a raiz dela é do latim siderium. Siderium é estrelas. Todo mundo já ouviu falar do espaço sideral. O que é o espaço sideral? O espaço sideral é o espaço das estrelas, é o lugar das estrelas. Desejo e desidério é a mesma raiz. O que é um desejo? Desejo é querer as estrelas. Ou seja, é querer as coisas grandes. O ser humano, ele deseja o quê? Coisas grandes. Ele não é criado para coisa pequena. O coração humano, ele deseja as estrelas, ele deseja o grande. Ele deseja o amor. E o amor é aquilo que é característico do ser humano. Nós que desejamos o amor, desejamos um amor que, como diz o catecismo, quer ser para sempre. E aqui está o ponto. Ou seja, a base da indissolubilidade se encontra onde? Em primeiro lugar, a base da indissolubilidade se encontra no autêntico desejo do coração humano de viver um amor que seja para sempre. Ou seja, isso está dentro de nós. Quer ver uma coisa? Eu gosto de dar esse exemplo. Você pega aí a gurizada que está no primeiro namoro, né? Aí tá lá, Mariazinha e Joãozinho começam a namorar. O que eles escrevem nos muros, nos cadernos, por tudo que é lugar, né? João e Maria forever, né? Para sempre. A gente sabe que possivelmente não vai ser tão para sempre, né? Mas como eles fizeram a primeira experiência de uma coisa que eles não sabiam o que era, a experiência do amor, então apaixonados, eles querem que essa experiência seja para sempre, que aquilo dure para a eternidade. Porque esse desejo de para sempre está dentro do nosso coração. E por que ele está dentro do nosso coração? Porque esse coração foi criado por Deus. E Deus colocou no próprio desejo do coração humano o desejo de para sempre. Isso aqui é importante entender. Então, para entender isso, que a indissolubilidade não é uma coisa imposta por Deus de cima para baixo. É algo que já está latente aqui dentro. Porém, como eu falei, nós estamos numa era secular, que olha para a indissolubilidade e tem medo de decisões para sempre. E onde é que se baseia, onde é que sustenta o para sempre do matrimônio? Aqui que vem a grande, talvez, o que eu quero dizer nessa noite. A indissolubilidade do matrimônio se baseia, por mais que ela tenha um desejo profundo no coração humano, ela se sustenta não no coração humano, porque o nosso coração, ele é pequeno, ele é fraco e ele não consegue amar para sempre. Se baseia onde? Naquele que oferece para nós uma possibilidade de amar para sempre. Ou seja, se é verdade que no princípio Deus criou o homem e a mulher e quis que essa relação fosse para sempre, é verdade que a gente também vive como aqueles que vivem a marca do pecado original. Então, às vezes, a gente não consegue viver isso para sempre. Então, Deus, na sua encarnação, ele oferece para nós o quê? Ele nos oferece os sacramentos, e um deles é o matrimônio, para que nesse sacramento a gente possa fazer a experiência do amor dele. E aqui é o grande ponto. Quando a gente fala para um homem e uma mulher por que eles vão casar,
Às vezes eles dizem, padre, porque a gente quer que Deus abençoe o nosso namoro, tal. Que tá bom, não é que tá mal. Mas que, na verdade, não é isso o matrimônio. Porque o matrimônio não é o convite do casal para que Deus entre na sua relação. Ao contrário. É Deus que convida o casal a entrar na sua aliança. Ou seja, o matrimônio, o que ele é? É um convite de Deus para que o casal faça uma experiência a partir do amor humano, do amor divino. Quer ver uma coisa? Vamos lá. Para me fazer entender. Se a gente fosse sintetizar o que é o sacramento do matrimônio, eu diria que o matrimônio é uma ecoada aliança do amor entre o Cristo e a Igreja. E aqui vocês vão me entender. No dia do rito do matrimônio, o que acontece? Primeiro entra o noivo, né? Por que entra primeiro o noivo? Porque ele é o Cristo. Ele é o Cristo esposo. Lembra de São Paulo quando diz: maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Por que o noivo entra primeiro? Porque ele é o Cristo. E o fato de sabermos que Deus nos ama, como diz São João, é que ele nos amou por primeiro. Por isso que ele faz o caminho, ele abre o caminho. É aquele que se antecipa. É o esposo do Cântico dos Cânticos. Depois entra quem? A noiva. Por que as mulheres entram no final? Não é para ter uma entrada triunfante, né? Elas entram no final porque elas são a igreja. Aquele vestido de noiva, o que ele é? Ele é uma veste litúrgica. Porque São Paulo vai dizer que o Cristo purificou a sua esposa, revestiu de beleza, deixou imaculada. Por isso que ela entra branca, né, de branco, e tão bonita. Porque ali quem está caminhando é a igreja. Então, diante daquele altar, o que nós vamos celebrar? Nós vamos celebrar a aliança entre o Cristo e a igreja. Então, aquele rapaz que vai casar naquela noite, aquela menina, se for uma noite, se for de dia, enfim, vai casar naquele momento, eles são assumidos pelo amor do Cristo, ou seja, eles entram numa outra aliança, eles entram numa outra dinâmica de amor. O critério não é o coração dele, o coração dela, como no casamento civil. O critério de amor é o coração do Cristo e o coração da igreja. Isso é sacramento. E isso aqui é matrimônio cristão católico. Por que o casamento cristão católico é livre, indissolúvel e fecundo? Porque é assim que o Cristo ama a igreja. Quando Cristo vai para dar a vida na cruz, o que ele diz para Pilatos? Não são vocês que estão me tirando a vida, sou eu quem a dou livremente. Por isso que a pergunta que se faz para o casal é essa. Indo assumir o matrimônio, é por livre e espontânea vontade que o fazeis. O que é livre? É dizendo, olha, eu estou aqui justamente porque eu podia não estar aqui. Porque eu não estou obrigado por ninguém a estar nesse momento aqui, fazendo o que eu estou fazendo, é que eu estou dando esse passo de profunda liberdade, como Cristo, que amou livremente a sua esposa. Então a Maria olha para o João e diz, eu estou aqui porque eu te amo livremente, ou seja, porque eu podia não te amar. Porque não tem nada que me obriga a te amar. E esse é o eu te amo mais profundo que um pode dar. Depois, é indissolúvel porque São Paulo vai dizer isso. Mesmo que nós sejamos infiéis ao Senhor, o Senhor permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo. Ou seja, o amor do Senhor por nós é um amor que não volta atrás. É um amor que permanece sempre. Foi assim desde o pecado de Adão e Eva. Foi assim desde as traições do povo do Antigo Testamento. Foi assim desde a paixão na cruz. É assim no nosso tempo da igreja. O Senhor, ele é fiel, apesar das nossas infidelidades. Aqui me permitam só um parênteses, mas eu gosto dessa ideia. Eu gosto de pensar na nona estação, quando Jesus estava quase lá em cima já, quase chegando. E ele caiu pela terceira vez, né, como diz a Via Sacra. E eu gosto de pensar assim, né, que é a liberdade do amor. Eu gosto de pensar que ele pensou em nós. Ele está bom, por eles mais um pouquinho. Né? E foi até o fim.
Ou seja, ele foi fiel, né, num amor que não tem limites, que não termina, que termina quando? Na entrega total de si. Por que versa sangue e água do lado do Cristo? Porque foi perfurada a pleura do Senhor, que é o lugar onde se reserva o resto de líquido no corpo humano. É como Jesus dizendo, tudo que eu tinha eu dou. Eu amo até o fim. E o amor esponsal entre um homem e uma mulher, assumido na aliança de amor entre o Cristo e a igreja, é assim também. Ou seja, é até o fim, porque assim é o amor do Senhor pela sua igreja e da igreja pelo Cristo. E depois é um amor fecundo, que é contra a lógica da contracepção no mundo em que nós estamos e da cultura de morte. Quando você vê na vigília mais importante, a missa mais importante do ano, que é a vigília da Páscoa, quando tem os batizados, o que se faz? Se pega o círio pascal, que é o sinal do Cristo ressuscitado, e se mergulha na pia batismal, que é o símbolo do ventre da igreja. E aquela água, ela se torna fecunda, onde nascem novos filhos através do batismo. Ou seja, o Cristo fecunda o ventre da sua esposa. É um ato de fecundidade. Lembrando que assim como o amor do Cristo pela igreja é fecundo, o amor do casal também é fecundo. Então, entendam bem onde nós estamos, queridos. Nós estamos numa dinâmica que não é só humana. É humano. Mas assumindo que é humano, aquilo que é o desejo mais profundo do coração humano, de um amor livre, de um amor para sempre, de um amor fecundo, o Senhor assume isso para si e ensina o casal a amar numa dimensão não só humana, mas também divina. E aqui se cria, no dia do matrimônio, e aqui está o ponto, no dia do matrimônio, naquele consentimento, se cria um vínculo, uma aliança que é indissolúvel. E esse é o ponto. Eu vou ler só um parágrafo do Catecismo, que é onde sintetiza isso que eu estou dizendo. No 1640 do Catecismo diz assim: o vínculo matrimonial é, pois, estabelecido pelo próprio Deus, de modo que o casamento realizado e consumado entre os batizados jamais pode ser dissolvido. Esse vínculo que resulta do ato humano livre dos esposos e da consumação do casamento é uma realidade irrevogável e dá origem a uma aliança garantida pela fidelidade de Deus. Não cabe ao poder da igreja pronunciar-se contra essa disposição da sabedoria divina. Ou seja, no dia do consentimento, depois da relação conjugal entre o casal, se estabelece um vínculo, uma aliança, que não se rompe mais, que não se desfaz mais. Quem garante esse vínculo? O próprio Deus. É Deus quem, aquilo que Deus uniu, o homem não separa. E não cabe à igreja se pronunciar contra essa disposição. Ou seja, não é a igreja que pode julgar isso, porque o autor do sacramento disse que é assim. O Senhor. É Ele que garante esse vínculo. E como é que esse vínculo, só para a gente ter isso um pouco desenhado? Duas imagens podem nos ajudar. Uma, que Santo Agostinho nos fala sobre o batismo. Ele diz, bom, assim como antes do batismo nós não éramos filhos de Deus, e depois a gente passa a ser filho, assim é o matrimônio. Antes não eram casados, mas depois do matrimônio se tornam uma só carne. Eu gosto de falar, quando eu preparo os casais para o matrimônio, para eles pensarem no rito da entrada. Eles entram pelo mesmo corredor, mas entram sozinhos. Primeiro entra a noiva, depois entra o noivo. Eles passam pelos mesmos rostos, pelas mesmas pessoas, pelos mesmos bancos, sozinhos. Mas depois, no final da celebração, eles voltam pelo mesmo corredor, não mais sozinhos, mas juntos. E assim vai ser a vida deles agora. Juntos, porque são uma só carne, um só coração, uma só alma. Foi isso que o sacramento estabeleceu, um vínculo indissolúvel. Ou seja, que mesmo a vontade humana querendo desfazer, não desfaz. Para me perguntar, padre, como assim? Como assim, tipo isso aqui que eu vou dizer? Eu sou o filho do seu Pedro e da dona Laís. Se hoje eu brigasse com meu pai e com a minha mãe, né, dissesse lá um tendel lá em casa, e eu saísse batendo na porta, dissesse que nunca mais ia querer olhar na cara deles, né,
Eu poderia passar miseravelmente a minha vida sem falar com os meus pais. Poderia. Poderia dizer para as pessoas que para mim os meus pais não existem. Poderia. A pergunta é, eu deixo de ser filho deles? Não. Porque existe um vínculo natural aqui, ou seja, eu nasci deles. Então, até o último dia da minha vida eu vou ser filho deles. Isso é um vínculo indissolúvel. No dia do matrimônio, João e a Maria se deram em casamento. O Senhor selou essa aliança, fez dali uma só carne. O João e a Maria podem brigar? Podem. João e a Maria podem se separar? Podem. João e a Maria vão deixar de ser marido e mulher? Não. Esse é o ponto. Porque existe um vínculo sacramental. Por isso que o Senhor vai dizer lá pelas tantas, e aqueles que se unirem com uma outra pessoa comete adultério. Por quê? Porque esse vínculo não está na condição humana separada. Ele é estabelecido por uma realidade divina. Por isso que o sacramento, tirado dessa visão de fé, não se entende. Por isso que olhar para o matrimônio só com um olhar secular, como disse na era em que nós estamos, não se entende. Então, tem que fazer esse resgate, né? Tem que fazer esse resgate da sacramentalidade do matrimônio. Se vocês me permitem a paciência de 2 minutinhos só, eu queria concluir o que eu estou falando. Nicole é uma menina muito querida, então ela vai deixar eu falar mais 2 minutos. Pode falar o quanto tu quiser. Eu queria trazer, talvez, 3 exemplos de indissolubilidade que podem nos ajudar a entender. Porque, a gente viu que a base, ela se encontra no desejo do coração humano, que é criado pelo próprio Deus, que é a aliança entre o Cristo e a Igreja estabelecida pelo Senhor, que nos dá a oportunidade de participar dessa realidade, desse sacramento, que a aliança se estabelece de forma indissolúvel, porque é garantida pelo próprio Deus, e que portanto no dia do casamento livre entre um homem e uma mulher, estabelece um vínculo indissolúvel. Quando se estabelece esse vínculo indissolúvel, a primeira coisa que a gente tem que ter presente é que o passado e o futuro, eles se encontram num único grande presente. Ou seja, quando a Nicole deu sim para ser digníssimo esposo, ela deu sim para o passado dele, para o futuro dele, entendendo isso como um grande presente. Ou seja, você não sabe como é que vão ser os próximos dias de vocês. Você não sabe se vão ser muitos, se poucos, se pobres ou ricos, se felizes ou tristes. Não sabemos como vai ser. A gente só sabe de uma coisa, que vai ser junto. Isso a gente sabe. Porque esse é o ponto da indissolubilidade. Ou seja, saber que você vai ter alguém para amar todos os dias. E aqui é o ponto. Porque a pergunta que se faz é, aceitando que seja para toda a vida, você se promete amar e ser fiel por toda a vida? Ou seja, não é só estar junto, não é esse o ponto. Mas é viver o amor e a fidelidade todos os dias. Ou seja, é um exercício que se renova todos os dias. A Nicole acorda todo dia de manhã e se pergunta, o que eu tenho que fazer para amar meu esposo mais hoje? Essa é a vocação dela. Esse é o sentido da vida dela todos os dias. De que forma é esse amor? Não a partir do coração dela, mas a partir do coração do Cristo, do amor do Cristo. Porque foi nessa aliança que eles foram mergulhados. Esse é o ponto. E aí, queridos, entra isso. A gente pega toda essa parte. E esse ponto, ele se vive de forma indissolúvel. E eu queria trazer aqui o testemunho de um senhor chamado Giuseppe Cantarella. Esse senhor Giuseppe é um homem de paróquia como tantos dos nossos. Ele faz parte de um movimento italiano chamado Esposos para Sempre, que é um movimento curiosíssimo, mas de um testemunho fantástico. São homens e mulheres que, infelizmente, não vivem mais juntos como casal, mas que, depois da separação dos corpos, né, que a gente chama assim,
eles viveram uma certa conversão na vida deles, ou seja, eles encontraram o cristianismo. Eles casaram sem entender muito direito o que estavam fazendo, se separaram porque não entendiam o que estavam se falando no matrimônio, e depois encontraram o Cristo, né, por meio de algum grupo, de algum. E esse seu Giuseppe, ele é um dessas pessoas, desses tantos que estão lá, nesse grupo, que ele entendeu que a aliança que ele firmou com Deus era uma aliança pessoal. Que ele disse, bom, eu não posso então buscar uma outra pessoa, porque então seria um adultério, e seria uma infidelidade. Mesmo que a minha mulher não volte, mesmo que ela tenha me abandonado, como é que eu vivo a minha aliança? Eu vivo a minha aliança em fidelidade a ela. Em oração por ela, em amor por ela, tentando ser o homem que eu tenho que ser. É um testemunho belíssimo que ele dá. E tantos outros, mas eu peguei o nome dele porque me tocou muito isso. Ele diz, bom, eu infelizmente há 12 anos já não vivo mais com ela. Mas eu vivo em fidelidade à aliança que eu constituí com o Senhor. Infelizmente eu não tive a maturidade de viver aqui. Mas o que não significa que agora eu possa viver de qualquer forma. Por quê? Porque eu sei que eu estabeleci uma aliança. Ou seja, ele tem consciência do que ele fez. Foi uma realidade sacramental. Ele diz, bom, para mim, é duro viver sem a minha esposa, mas é mais importante viver na graça de Deus. E para mim viver na graça de Deus, eu tenho que ser fiel à minha esposa. Ou seja, porque é um homem que tem consciência da aliança que fez. Isso aqui é o ponto. Isso muda toda a vida e a concepção que a gente está vivendo. Ok, eu entendo. Mas isso aqui, senhores e senhoras, se chama cristianismo. Tá? Bom, depois, entender que os frutos de uma vida se dá na estabilidade. Ou seja, por isso que grandes civilizações se constroem, que grandes famílias se constroem. Por quê? Porque tem o duradouro. Eu gostava muito de fazer isso, né? Quando eu tive a oportunidade de viver aqui alguns anos na Itália, eu ia visitar muitos mosteiros, né? Alguns até sem monge mais. Por quê? Porque quase todos eram, sobretudo aqueles medievais, né? Porque eram lugares belíssimos, né? Grandes, belos. E eu olhava para aquelas construções, o que eu via ali? Eu via não paredes, eu não via só pinturas, não via só uma arte. Uma das regras de São Bento, um dos propósitos do monge, é a estabilidade, ou seja, o monge ele faz 2 votos. Conversão de vida, ou seja, se converter sempre, todos os dias, até o fim da vida, e ficar residente no mesmo mosteiro, morar ali. Então você imagina que um rapaz ele entra com 14, 15, 18 anos no mosteiro, ou uma monja, e ele vive até os 80 anos ali. Ele dá naquele lugar, naquele pedacinho de terra, ele dá o melhor que ele tem. Ele dá a sua vida naquele lugar. Então, se você pensa que ali passaram centenas de pessoas que deram o melhor de si naquele lugar, é claro que aquele lugar vai ser um lugar fantástico. É claro que aquele lugar vai ser um lugar bonito. É claro que aquele lugar vai refletir beleza. Por quê? Porque uma pessoa gastou a sua vida. Na vida de família é a mesma coisa. Você gasta a tua vida naquele teu mosteirinho, ou seja, naquele teu pedacinho de terra, naqueles teus corações que Deus te deu. E é por isso que vai frutificar. Porque o problema é que a gente às vezes está na família, mas está com a cabeça em 300 outros lugares, pensando que podia estar fazendo 300 outras coisas. Enquanto a gente não entende que aqui é o nosso lugar, que é aqui que a gente tem que dar o melhor que nós temos, daí não vai dar. Então a indissolubilidade, ela permite o quê? Ela permite os melhores frutos. Ela é algo positivo, ela não é algo negativo. E é só quando a gente entende isso que muda. Né? Fecho aqui esse exemplo com uma coisa que uma vez meu pai me disse. Eu tinha uns 12 anos, e ele falou assim, bom, uma das coisas que eu quero te dar na vida é uma estrutura de família. E eu pensei, pô, eu queria tanto uma bicicleta. Né? O que meu pai tinha entendido? Que ele estava me dando o melhor. Por quê? Porque ele era um homem que permaneceu fiel, que permaneceu na estabilidade. E agora eu concluo com um exemplo que eu costumo dar, que eu peço desculpas àqueles que sempre me ouvem falando, e que eu prometo que eu vou morrer padre velho dando o mesmo exemplo. Tá?
Por quê? Porque é um exemplo da minha casa e acho que conclui um pouco o que a gente está falando. Tem uma frase que ela dizem, que não sei se foi quem disse, mas enfim, eu sempre a encontro como de Chico Anísio. Chico Anísio disse que quem é casado há 40 anos com Dona Maria não entende de casamento, entende de Dona Maria. De casamento, disse Chico Anísio, entendo eu que tive 6. Bom, eu discordo plenamente desse senhor. Porque Chico Anísio entende de relacionamentos. De casamento, entende o seu Heriberto e a Dona Vilma, que tiveram casados há mais de 60 anos. O seu Heriberto e a Dona Vilma são os meus avós. Né? E quando eu era piá, eu ia lá nas férias no interior e eles ficavam de tarde no verão tomando chimarrão e comendo pipoca. E eu achava aquilo a coisa mais sem graça do mundo. Eu disse, que graça tem tomar chimarrão e comer pipoca? E depois que eles faleceram, eu fiquei fiquei maior, fiquei adulto, eu fui entender que ali estava o sentido de tudo. Né? Por quê? Porque o meu avô e a minha avó tinham entendido o que é o matrimônio no Senhor. Eles entenderam o que era a fidelidade, o que era a indissolubilidade, o que era a fecundidade. Eles entenderam isso. E o meu avô e a minha avó, eles se amaram na paixão dos 20 anos, depois eles se amaram na alegria da chegada dos filhos aos 30, se amaram educando seus filhos adolescentes aos 40, se amaram, né, ajudando um ao outro na dura perda de um dos filhos aos 50, se amaram na chegada dos netos aos 60, e nas tardes de verão comendo pipoca, tomando chimarrão, se amaram ali também. Ou seja, eles viveram as fases do amor ao longo dos anos. Então, esse é o ponto. A indissolubilidade, ela te permite viver a experiência do amor ao longo das etapas da vida. Garantido aonde? Não só em nós. Né? Garantido na aliança do amor entre o Cristo e a Igreja. Então, voltar para essa fonte é fundamental. Por isso que, quanto mais o esposo e a esposa mergulharem no amor do Cristo, mais vão conseguir viver essa aliança. Então, queridos, termino com isso. A indissolubilidade não é uma imposição. A indissolubilidade, ela não é um peso. A indissolubilidade é um caminho de liberdade no amor. A indissolubilidade é o único caminho para fazer a experiência real do matrimônio profundo do amor do Senhor. Então, que a gente possa, os que vão casar, entender isso, essa grande aventura que vão viver. Os que já são casados, que renovem esse propósito, né? E o amor, ele se renova todos os dias, ele tem que se renovar. Ontem era dia 25 de janeiro eu fui ordenado, dia 25 de todo mês eu renovo os meus compromissos sacerdotais. Por quê? Porque o amor tem que ser renovado. Que a gente tem que fazer de novo. Ou seja, tem que permitir isso. Eu olho para o Monsenhor Pedrinho, que tem quase 60 anos de padre, e digo, eu quero ser um padre velho assim, faceiro que nem ele. Por quê? Porque renova o amor, porque eu quero ser para sempre. Se eu fizer 90 anos que nem ele, eu só sei de uma coisa, que eu vou ser um padre, é a única coisa que eu sei. Por quê? Porque é para sempre. O casal é a mesma coisa. Então olhar um para o outro e dizer, bom, é para sempre. Pronto. Por quê? Porque a nossa aliança não está em nós. Nossa aliança está no Senhor. Então, queridos, obrigado pela paciência. Desculpa, no final ficou mais uma palestra do que uma formação. Mas espero que tenha também dado para ajudar a entender um pouquinho do porquê, né, da indissolubilidade por parte da Igreja. Amém? Amém. Então, muito obrigada, Padre, pela tua fala. Acho que todo mundo gostou, né? A gente vê pelos comentários aí. E agora a gente pode ir para as perguntas. Tem uma pergunta já
Mas, pessoal, se quem tiver vontade de fazer alguma pergunta, por favor, coloque ali na caixinha de perguntas, que daí a gente vai olhando e o padre vai responder, tá bom? Vou abrir a primeira aqui. Deixa eu ver. Tem duas. Tá. Por que o mundo tende a ver o para sempre como escravidão e roubo da liberdade? Eu vou responder começando com um exemplo, né? No dia que eu fui fazer a benção para o padre Maicon e para o padre Diego lá em Roma, tinha uma mocinha que estava atendendo lá na portaria, e daí acho que ela era nova ali, enfim. Ela olhou para mim e disse, isso é para uma ordenação, né? Eu falei, sim. Isso é para sempre, né? Eu falei, para sempre. E ela olhou para mim e disse, eu acho que eu nunca vou ser capaz de uma coisa dessas, né? Ou seja, para sempre, né? Eu acredito que acontece? A gente, no fundo, está numa época em que a gente confunde a liberdade, né, com a verdade. Eu vou dar um exemplo que eu sempre dou, tá? Então, os que me ouvem, vai me desculpando e vão bolando em outros exemplos para me ajudar no futuro. A gente tem que entender isso. A gente acha que liberdade é fazer o que quer, né? Não. Liberdade é fazer aquilo que nos faz mais livres. Pensemos que por um segundo por 5 minutos a gente se transformasse em passarinhos, tá? Estivesse numa gaiola. Aí abrissem a porta da gaiola, o passarinho, somos nós, ficaríamos ali na porta, e perguntassem para nós, você quer sair voando ou você quer entrar na gaiola? Bom, a gente é livre para decidir sair voando ou entrar para a gaiola. A decisão que a gente tomar, ela faz parte do livre-arbítrio. Mas se a gente entrar na gaiola, a gente se torna prisioneiro. E se a gente sair voando, a gente se torna livre. Então, a liberdade não é fazer o que se quer. A liberdade é escolher o certo. Ou seja, aquilo que nos faz mais a gente. Ou seja, aquilo que nos faz mais livres. Então, quando uma pessoa olha para a indissolubilidade ou para sempre e acha que ali está uma prisão, é porque ela acha que ela vai agora não poder fazer mais o que ela quer o tempo inteiro. É isso. Porque ela entendeu errado a liberdade. Se ela entende que a indissolubilidade é a oportunidade que ela tem de amar uma pessoa para sempre, ou seja, de amar alguém todos os dias, e de, portanto, ser amada por alguém todos os dias, e se ela entende que o coração dela deseja mais ser amada, então pronto. Então ela encontrou a liberdade. Então nós mudamos. Ou seja, a liberdade não é mais só fazer o que eu quero. A liberdade é decidir livremente por aquilo que me faz mais aquilo que eu tenho que ser. Ou seja, aquilo que me faz mais livre. Então, para mim, por que para sempre pesa como perda de liberdade? Porque no fundo a gente entende mal o que é a liberdade, né? E aí, ok, a pessoa ela não toma uma decisão para sempre, mas ela fica de galho em galho, né, indo para lá e para cá, sem nunca afirmar nada e sem muitas vezes encontrar a felicidade que ela tanto busca, justamente porque ela não toma a decisão que ela tem que tomar, que é uma decisão que a faria verdadeiramente livre, né? Então, eu entendo um pouco nessa linha, né, de uma compreensão um pouco equivocada do que é a liberdade. Próxima pergunta, então. O que de fato é a submissão da esposa para com o marido? Muito bem. Muito bem, muito bem. Desculpa o que eu vou falar aqui, não quero ser ofensivo, mas eu quero ser claro. Nós, os católicos, nós lemos as Sagradas Escrituras de duas formas. Primeiro, no espírito em que ela foi escrita, ou seja, né, no Espírito de Deus, e depois dentro de uma integralidade. Nós não lemos pedaços.
Nós não somos homens e mulheres que saímos citando o versículo que nem metralhadora. Isso não é o jeito católico de ler a Sagrada Escritura. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes, e não é isso que veio da pergunta, eu sei que não é, mas só para a gente entender. Porque às vezes a gente pega uma frase que está totalmente fora do contexto, e aí a gente faz dali um cavalo de batalha. Tem que ler essa frase, mas antes tem que ler as que vêm antes dela. E esse texto começa dizendo justamente isso, né? O que começa lendo nessa frase ali de Efésios, né? Que o marido e a esposa, ou seja, que ambos devem ser submissos ao Senhor. Essa é a primeira coisa. Ou seja, tem que existir uma ideia de vivência, isso aqui é muito importante. A primeira relação nossa é com Cristo, porque Ele é a nossa origem e o nosso fim. Então, por mais que você case, mas você tenha filhos, o centro das tuas relações não é o teu esposo, a tua esposa ou os teus filhos. O centro da tua relação é o Senhor. Ou seja, Ele tem que ser aquele que é mais amado dentro de ti. Desculpa eu fazer um parênteses aqui, mas vou me alongar um pouquinho, mas me faça entender. Eu sempre digo isso para o casal. A mulher tem que ser feliz se ela não é a mais amada no coração do marido dela. E o marido tem que ser muito feliz se ele não é o mais amado no coração da esposa dele. Ou seja, se o Senhor é o mais amado, então pronto. Porque daí vai aprender o que é o amor e vai ser capaz de amar o outro, como tem que ser amado. Então, começa esse texto falando disso. Já que ambos têm que viver submissos ao Senhor no sentido de amar o Senhor. De amar o Senhor. Depois nós estamos dentro de um paralelo entre o Cristo e a igreja. Como o Cristo vem primeiro, óbvio, da origem, Paulo está usando essa linguagem, né, do Cristo, está usando a linguagem da igreja. Essa submissão não é uma submissão no sentido de escravidão, né? Até porque é o que acontece. Né? A novidade desse texto não está no fato de Paulo dizer que as mulheres deveriam ser submissas aos maridos. Até porque, na época, as relações, a gente sabe, eram desiguais. Então, as pessoas olhariam aquilo e diriam, bom, tá, tudo bem, né? Tá falando que todo mundo fala. Onde é que está a novidade desse texto? Está no contexto em que Paulo diz, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Essa é a novidade do texto. Ou seja, porque o matrimônio agora tem que ser vivido de que forma? Da forma como Cristo nos ama. Ou seja, Paulo, o que ele está introduzindo nesse texto? Ele está introduzindo uma qualidade do amor que antes não tinha na relação entre homem e mulher. Ou seja, capacidade de viver o amor como Cristo viveu com relação à igreja. Ali está o exemplo, o ícone. E agora o marido e a mulher têm que viver, têm que amar dessa forma. Por isso, quando pede para que a mulher seja submissa ao marido, o que Paulo está falando? O homem que é capaz de te amar dando a tua vida, merece o teu amor. É isso aí que ele está falando. E submissão vem de submício, ter a mesma missão, sobre a mesma missão. Que missão é essa? De ecoar no mundo a aliança do amor entre o Cristo e a igreja. Então, é óbvio que Paulo está num contexto social, vamos lá, de desigualdade, ok, tudo certo. Mas quando você lê essa frase, você tem que ler no contexto todo da Sagrada Escritura, né, da passagem. Porque senão a gente perde o que Paulo está dizendo. Então, Paulo está falando do quê? De uma novidade na relação do amor. Que novidade é essa? A novidade do amor entre o Cristo e a igreja. No fundo, Paulo não está falando tanto para as mulheres, desculpem aqui. Está falando para os homens. Para que eles aprendam a amar de uma forma que até então não se amavam. Se nós estivéssemos ouvindo Paulo pela primeira vez, naquela época não chamaria atenção essa frase que hoje nos chama. Chamaria a primeira. Né? Ou seja, chamaria atenção justamente essa, que é um acordar para o amor mais profundo. Ou seja, para dar a vida um pelo outro. Né? Então é nesse contexto que vai essa frase.
Mais alguém tem alguma pergunta? Aqui na caixinha não tem nenhuma mais. Assim vai bem. Não sei se o padre quer falar mais alguma coisa. Fica à vontade. Também não, quer dizer, eu quero só, acho que, de novo, agradecer, né, a oportunidade que me dão, né? Agora tem pergunta. Oh, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Ok. Quais os motivos que justificam o casamento não ser para sempre? Eu não sei bem o que a Bianca tá, enfim. Eu vou tentar, Bianca, tentar responder o que eu estou tentando entender, e se eu não for isso que tu tá me perguntando, tu pergunta depois de novo, tá? Bom, se o casamento é válido, né? O casamento é válido, nada justifica. Por quê? Porque, tanto que coloca-se ali, né? Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Então, tá. Ok. Mas mesmo isso, por quê? Porque o vínculo, volto a dizer, o vínculo não se desfaz, né? Por exemplo, a pergunta seria, quais são os critérios que faria que eu não fosse mais filho do meu pai? Né? Nenhum, porque eu sou filho do meu pai. Então a gente tem que entender isso, que quando o matrimônio ele é selado, ele é selado. Então, por mais que não se vivam condições que seriam frutos desse amor, que deveria ser o fruto natural dessa relação, né? Mesmo que aconteçam coisas que vão fora desse parâmetro, isso não desfaz esse vínculo. Isso tem que entender. Porque o vínculo que se faz ali não depende das circunstâncias humanas. Ele é estabelecido pelo próprio Deus. Eu vou tentar dar uma ideia aqui e depois vamos ver se a gente completa com o que eu estou falando. Por exemplo, na Eucaristia, quando o sacerdote consagra pão e vinho em corpo e sangue, o pão e o vinho se transformam em corpo e sangue pela ação do Espírito Santo e pelas palavras da consagração. Ponto. Diante do altar nós temos corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. Se eu vou para a Eucaristia e daqui a pouco me der uma dúvida, eu digo, mas será que Jesus está mesmo? E eu comungo em dúvida, ou comungo achando que não, mas ele não está. Pergunta que eu faço, eu comunguei do corpo do Senhor ou não comunguei? Comunguei, porque o que faz com que o Senhor esteja ali não sou eu. O que faz com que o Senhor esteja ali é a ação sacramental, ou seja, a ação do Espírito Santo e a palavra da consagração. No matrimônio, a mesma coisa. O que faz com que o casal seja um só corpo, uma só alma? O ato livre, o consentimento, a ação do Espírito Santo. Bom, ali nós temos um vínculo. Mesmo que aconteçam coisas no caminho, esse vínculo não se desfaz. Como eu disse, como a minha filiação, ela não vai se desfazer, mesmo que eu não converse com os meus pais. Por exemplo, existe uma lista de coisas que fazem com que o casamento possa ser desfeito? Não. Conheço um casal, né, por exemplo, que uma das partes traiu a outra parte. É uma coisa dura, difícil. Mas na hora da reconciliação, uma das partes diz, bom, você tem que voltar para casa para ser a pessoa que Deus espera que você seja. Por quê? Porque isso não faz de você a pessoa que você tem que ser. Porque ela entendeu que mesmo que tenha doído, o vínculo não se desfaz. E é na aliança que essa pessoa vai voltar a ser quem ela é. Bom, isso é uma coisa. Agora, por exemplo, você tem situações de violência familiar, você tem, né, situações de, enfim, né, de abusos, como tu falaste. Então, o que se permite, né, não, até se aconselha, é a separação dos corpos, ou seja, você encontra situações de risco para a vida da pessoa, né? Seja para o homem como para a mulher, né? Porque a gente infelizmente conhece dos dois lados. Então, até que se restabeleça um equilíbrio psicológico, um equilíbrio emocional, um equilíbrio relacional, né? Você, mesmo tendo tudo isso, né, ou seja, tendo essa violência familiar, vamos chamar assim,
Você, claro, estabelece uma separação para não colocar em risco nenhuma das partes, mas mesmo assim o vínculo não se desfaz, né? E o que se busca é justamente a harmonia conjugal depois de toda forma, ou seja, um acompanhamento dessa família. O que se tem e a igreja reconhece, são casamentos inválidos, né, ou ilícitos, ou seja, que não tem, que se achou que estava fazendo uma coisa, mas que na verdade não existiu. Vou dar um exemplo só para a gente ter uma ideia. Por exemplo, erro de pessoa. A Maria casou com José, achando que José era o amor da sua vida, enfim, que ele era livre, desimpedido, e depois de 2 anos de casado, descobriu que José tinha uma família, tinha já filhos, enfim. Ou seja, ela achou que estava casando com uma pessoa, mas quando na verdade ela estava casando era com outro, porque José mentiu para ela. Então, houve um casamento ali? Não, porque houve, na verdade, uma farsa. Então, nesse momento, a igreja, ela não é que existe um divórcio, que existe ali uma comprovação, da nulidade matrimonial, ou seja, se mostra que esse casamento, na verdade, nunca existiu, né? Então, isso sim. Não sei se é mais ou menos por aí, que era um pouco a pergunta, mas, enfim. Tem uma outra pergunta aqui nos comentários. Como ajudar casais que estão vindo de uma realidade totalmente diferente, já casados, mas somente agora na segunda união estão buscando a Deus? Grande abraço. Bom, eu vou falar uma coisa bem escandalosa, mas escandalosa porque na verdade o evangelho ele é um pouco assim. Escandalosa porque me comprometi em anunciar a doutrina, e escandalosa porque vai contra a nossa mentalidade e isso de um canal. Por isso. Aqueles que na verdade vão conhecendo a Deus, talvez depois das feridas da vida, é óbvio que como todos, e tem que ser assim, a igreja é sempre o lugar da acolhida, né? O Papa usou uma imagem que é aquela do Evangelho, né, que diz que a igreja é um hospital de campanha, né, que a gente colhe um pouco as feridas do mundo, né? Mas eu gosto daquela parte do Evangelho do Bom Samaritano, que a igreja é comparada como aquela hospedagem em que o samaritano coloca aquele ferido quando ele se refaz. Então é óbvio que tem que viver, que tem que acolher, que tem que entender tudo isso, né? Não tem problema nisso. Mas eu ouvi de um casal, assim, né, que segunda união também é um termo um pouco complicado, mas que vivem não unidos no seu matrimônio, e que eles falaram uma coisa que sempre me chocou muito, mas que na verdade é o suco da doutrina, ou seja, a essência da doutrina. Eles disseram, bom, a gente foi casado, nos separamos, nos encontramos, temos a nossa vida, temos nossos filhos, mas depois a gente foi buscar Deus e foi entender que de fato, a aliança que a gente fez com o Senhor é aquela primeira, ou seja, foi um casamento válido, foi um casamento lícito, existe um vínculo lá, né? E o que a gente entende hoje? Atentos nisso, porque isso aqui é uma coisa um pouco diferente, mas é isso mesmo. Eles disseram, bom, a gente entende que no fundo, eu pertenço a uma outra e ela pertence a um outro. E que, na verdade, nós temos que nos cuidar e nos amar na esperança de que ele esteja preparado para ela e ela esteja preparada para ele. Ou seja, que no fundo, se fosse um dia o fato de voltar à aliança original, o vínculo original, isso fosse possível. Eu fiquei bem chocado quando vi isso, depois fui conversar com as pessoas, eles disseram, bom, padre, porque a gente entendeu aquilo que é a aliança, que é um vínculo pessoal com o Senhor. A nossa circunstância de vida hoje é essa, e graças a Deus a igreja nos ama e nos ajuda. Mas a gente tem que ter a consciência de onde está a nossa aliança. E a nossa aliança está lá, nesse primeiro vínculo. Então, entender isso, que hoje esse é o caminho que nos permite. E a gente está fazendo ele, né? E se a gente for para o céu por esse caminho, amém. Mas essa tem que ser a nossa consciência.
Porque senão a gente banaliza e relativiza tudo, né? Então a gente diz, bom, tanto faz, né? E perdemos a sacralidade do matrimônio, né? Foi um casal que eu encontrei nesses anos todos com essa concepção, mas ali eu entendi da parte deles justamente um caminho que talvez seria o caminho, né? O caminho também de amadurecimento de todos os casais, né? Enfim. Um pouco isso. Mais alguém tem alguma pergunta? Eu acho que não. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta. Padre, nos dê sugestões de livros ou filmes, vídeos, etc., sobre o tema falado hoje. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu de cabeça agora não vou, sobretudo livros tem, depois alguns, tem bom, é terrível dizer isso, mas vamos lá, tem um bordão da CNBB que fala sobre matrimônio, que é muito bom, que tem um resumo, assim, de tudo isso, que seria muito bacana de ler, eu não lembro o nome exato, mas enfim. E filme, tem um filme que é bem sessão da tarde, assim, aqueles assim, pra tipo meu avô e minha avó com pipoca e chimarrão, sabe? Mas é bem legal. Bom, tem dois, né? Tem aquele clássico que todo mundo meio que conhece, que é A Prova de Fogo, mas tem um outro que se chama Amor à Moda Antiga, que é muito bacana. Bom. Porque dá essa noção, né, da insolubilidade do namoro, do matrimônio, enfim, como um valor, né, que um pouco se perde, mas que justamente no mergulho das coisas do mundo é que a pessoa percebe o valor do que se perdeu. E é muito bem feito, na verdade. Foi lançado justamente em contraposição com aquele 50 Tons de Cinza, né? Claro, uma proporção muito menor, mas um pouco como uma tentativa, como tudo que é do Evangelho, que nasce pequeno para ser uma resposta. Mas vale a pena. Tem no YouTube, enfim, é bem sessão da tarde mesmo, mas é bem legal assim de assistir, né? E os livros, então, depois eu procuro na semana para enviar aí para o pessoal do café também. E aí a gente posta Certo. Depois ali as sugestões. Sim. A Deixa eu gente fazer tem. Posso só fazer um aviso aos Pode? navegantes? Sim. Eu vi casais aí que são casados e os outros que estão namorando. Deixa eu falar uma coisa assim que é bem importante. Bom, eu tenho a alegria de duas coisas, né? De ajudar a formação dos seminaristas e dos namorados. A gente tem que entender uma coisa, queridos. Que o namoro, é claro que ele é um tempo de se conhecer, óbvio que é. Mas ele não é só um tempo de se conhecer. Isso seria muito pouco, né? Isso é muito, isso precisa ter, né? Não pode não ter isso. Mas o casal de namorados, eles têm que ter um empenho de preparação tal qual um seminarista para o sacerdócio. Não estou falando da mesma forma, estou falando de morar no seminário, não é isso. Estou falando que nós estamos falando de dois sacramentos de comunhão. E não pode só um deles ter uma preparação forte. Os dois têm que ter. A gente tem que entender como namorados, mas também aqui como sacerdotes, como os casais que estão me ouvindo, que a gente tem que ajudar a gurizada a se preparar para isso. Porque como é que vai viver uma aliança para toda a vida se a gente não ajudou a preparar para isso, né? Porque senão vai ser uma casa construída na areia, né? Então, uma das coisas importantes para a insolubilidade é construir na rocha. E construir na rocha dá mais trabalho, é mais pesado, é mais cansativo. Mas o fruto é para sempre, a casa vai estar ali sempre. Então, isso também é uma coisa importante. Ou seja, no tempo de namoro de vocês, seja também um tempo de preparação. Preparação espiritual, preparação intelectual, preparação relacional. Tudo isso é importante, né, para que depois possa justamente dar frutos. Então, era só para dar
um aviso rapidinho, enfim, né, para não perder a oportunidade. Sim. A gente tem 2 livros aqui, que eu acho que a gente acha que tem um pouco a ver, né? Bastante, talvez, com o assunto. Só vou ver o valor aqui ligeirinho. Que é esse aqui, Enchei Estes Corações, e Teologia do Corpo para Iniciantes. Estão à venda na nossa livraria. Eu só vou ver o valor aqui. Se o padre quiser falar um pouquinho deles. Sim. Bom, na verdade eu conheço o segundo ali, né? O que eu falei na primeira parte ali, vai bater lá, né? Que é introdução à teologia do corpo, que é algo que assim, é importantíssimo, acho que a gente hoje poder estudar e mergulhar, porque nos dá, como eu disse, em primeiro lugar, uma antropologia adequada, ou seja, nos ajuda a entender quem somos, e depois nos ajuda a entender o amor, né? Aquilo que a gente vai viver como uma realidade humana e divina. Então, ali nessa introdução tá muito mais fácil de entender do que eu tentei explicar, muito mais tranquilo, e assim, tá bem didático também, vale muito a pena. Daqui a pouco também entre o casal estudar, ou então alguns grupos de casais estudarem, eu acho que também vale muito a pena esse aprofundar, né, do conhecimento. Então, os 2 livros, eles são R$35. Esse aqui a gente tem 2 unidades, e a gente está vendendo, né, na nossa livraria. E daí, se alguém quiser, tiver interesse, entre em contato com a gente, pode ser pelo Instagram mesmo. A gente sempre pede para retirar na paróquia paróquia Santo Antônio, no bairro Liberdade. Bom? Muito bem. Muito bem. Então, padre, queridos, a gente agradece muito. Não, eu que agradeço. Agradeço de novo, né? Acho que todos que estão aí, espero que tenha sido de crescimento. Desculpa qualquer coisa também. Depois, agradecer também por terem mudado aí o dia para a gente poder participar. Ano que vem a gente se organiza de uma forma mais tranquila para eu não precisar dar tanto trabalho para vocês. E vamos então agora invocar a bênção de Deus, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria e de São José, seu castíssimo esposo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite, queridos. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite, pessoal. E obrigada por estarem aqui. Até a próxima. Vai ficar salvo a live.